De volta em mais este bloco do nosso programa, como você já sabe, né, abordando nesta edição a questão do polo naval. E você sabia que naquela região do polo naval, ali no Puraquequara, existem recursos naturais? Quais são esses recursos? Qual a quantidade? O que está sendo pensado para o aproveitamento de forma social e ambientalmente correto desses recursos? É isso que nós vamos tratar exatamente nesse bloco aqui com o secretário também de Recursos Hídricos, o Daniel Navas, que vai trazer essas informações para você. Estamos satisfeitos, secretário, em ter você aqui no nosso programa Zona de Desenvolvimento. Muito obrigado, Jorge. É um prazer estar certamente em todos esses empreendimentos que a AmazonSat faz, levando a comunicação à nossa sociedade. Muito bem. Eu tenho curiosidade, e as pessoas têm me perguntado, tanto na universidade quanto nas ruas, a respeito exatamente, na área do polo naval, quais os recursos naturais existentes ali, os minerais? Olha, dentro dos recursos naturais nós temos o caulim. O caulim, há muito tempo, quem vai para Presidente Figueiredo, mais ou menos no quilômetro 40, você passa por uma ponte e você tem aquela argila, né, aquele barro branco. Aquele barro branco é o caulim. E o caulim é um elemento utilizado em uma série de arranjos produtivos da indústria. A pia, né, o vaso sanitário, porcelana, aquele cafezinho que nos serve, né, o pires. Então é um elemento de multiuso. A folha de papel, o brilho da folha do papel, quem dá é o caulim. O pneu, que é utilizado nos carros, na bicicleta, nas motos, né, que são fabricadas aqui, você utiliza o caulim para quê? Para que você mantenha um certo grau de resistência aos pneus. Então ele tem um arranjo muito grande. Um outro elemento que é importante, você fala dos recursos naturais, nós temos, né, uma biodiversidade fantástica. Aqueles comprimidos, né, que nós tomamos, muitos deles são feitos à base de caulim, coloca ali o elemento medicamentoso e esse medicamento é utilizado pela população de maneira geral. O pó de arroz, né, aquele pó de arroz, né, a parte de cosméticos, tudo isso são elementos em que o caulim ele é um ingrediente. Esse é um elemento importante, por quê? Porque ele se opera onde existe este recurso mineral. Eu não tenho, como outras atividades, olha, eu vou tirar a minha indústria daqui, vou colocar ela mais próxima do meu mercado. Não, eu tenho que estabelecer uma verticalização da produção onde ele exista. E Deus abençoadamente colocou na região do Polo Naval, essa região do SIGS, a região do Distrito Agropecuário, uma reserva de caulim fantástica. Fantástica porque nós estamos falando de quase 1 bilhão de toneladas de caulim. Agora, e Navas, de alta qualidade, né? De alta qualidade. Foram feitos testes. 2 testes eu coloco que são extremamente importantes. O primeiro teste que coloca a qualidade desse caulim. É um caulim que é utilizado, não é para fazer qualquer tipo de papel. Papel de alta qualidade, que eles são aqueles high gloss paper, né? Esses são e podem ser produzidos porque a qualidade desse caulim permite. É um caulim que dá um brilho fantástico e ele permite naquelas fábricas de papel que o papel saia e o caulim seja, ele tem essa facilidade, é uma característica desse nosso caulim, por isso ele é de ótima qualidade. Um outro elemento importante é que o caulim ele não está isolado. Ao lado desse caulim você também tem a sílica. E a sílica é um elemento que, estruturado dentro de uma cadeia, ele pode oferecer para nós todos os componentes eletrônicos. Você tem a parte ótica, da indústria ótica, que pode ser utilizada. Então, será um material onde tudo se aproveita. E certamente o polo naval, estruturando ali uma cadeia construtiva da navegação, que é o nosso principal elemento logístico. Você é um especialista em logística, você sabe muito bem que as nossas hidrovias, elas são para os atributos da região, a grande vantagem em termos de infraestrutura. Porque hoje, por exemplo, e eu estava falando isso, inclusive com o secretário Ayrton, o secretário Rony, para o polo de fertilizantes, onde nós temos a discussão também nessa região do polo naval, das áreas do potássio, que ficam do outro lado do rio, na região de Altaz, Itapiranga, toda a região metropolitana de Manaus. Hoje, é mais competitivo ao estado do Amazonas pegar esse potássio, por exemplo, e quiser chegar à Flórida, do que o Canadá, que é o principal produtor de potássio do planeta, ele tem que atravessar 1.500 quilômetros de ferrovia até o Pacífico. Vir pelo Pacífico, atravessar o Canal Panamá e subir até a Flórida. Nós estivemos visitando com o secretário Ayrton toda essa região ali do sul dos Estados Unidos,
Texas, a Flórida, a Novo México, são áreas produtoras de alimentos para os Estados Unidos, são áreas integrantes de uma economia forte nessa área de pecuária também, e que utilizam os insumos minerais importantes. O potássio é um deles. Se você tem capacidade de colocar isso lá, mostra que se nós tivermos no planejamento estratégico a evolução do polo naval para um polo estruturante da economia, que quando você está falando de um polo naval, você está falando de ir e vir. Ir para as cidades do interior, fazer com que essas cidades do interior venham à sua capital, e essa sinergia que permite uma economia forte, uma economia, acima de tudo, focada no nosso caboclo, né? A responsabilidade social dessas empresas que estão vindo está integralmente relacionada à própria visão do governo do estado em estrategicamente pensar o polo naval, o polo mineral, estruturante de uma economia forte. E, portanto, se você tem uma economia forte, você tem um caboclo inserido, e aí um papel importante que você, como professor, tem e vem desenvolvendo no seu dia a dia, é que a relação dos recursos humanos hoje, ela tem que estar também estruturada à vocação das nossas realidades. Então foi muito importante, por exemplo, a criação pela Universidade do Estado do curso de Engenharia Naval. Como existem cursos que vão estar sendo criados ao longo de todo esse arranjo, que vai necessitar de uma série de profissionais, estudantes, desde aquele que faz a mecânica desses equipamentos, a parte elétrica desses equipamentos, a hotelaria que vai receber. Então você tem uma série de serviços, ao ponto de que o IBGE coloca que a cada emprego gerado numa mineradora, você tem mais 4 outros empregos gerados. Então, se na fábrica, se na mina do Caulim, por exemplo, eu estiver gerando 500 empregos, eu tenho mais 4 vezes isso, 2.000 empregos gerados nessa cadeia produtiva. Isso pensado dentro de um polo naval, estruturado da economia, nós temos efetivamente a construção dessa relação que a gente sempre brinca aqui. Não é um polo naval, é um polo minero-naval. É interessante a análise que o secretário faz, que o Navas faz, e no sentido de que também, por exemplo, ele falou nos Estados Unidos, e lá também já se produz gás e outros equipamentos para a área médica a partir do Caulim. Agora, Navas, tem uma coisa que a gente tem defendido muito, inclusive aqui no Zona de Desenvolvimento, que é mais de 40% da nossa pauta de exportação, ela está baseada em produtos in natura, vamos falar assim. E nós não podemos admitir que aconteça aqui, nesse projeto importante para nós, que nós venhamos a exportar simplesmente da forma como a gente colhe da natureza. Então, eu defendo sempre que é preciso construir aqui a cadeia produtiva, profissionalizar pessoas em todas as etapas da cadeia produtiva, para que nós venhamos aqui ter o recurso natural, Caulim, e produzir produtos agregando valor de tal modo que a gente possa exportar produtos acabados, né? Esse é um comentário interessante, porque senão a gente não gera emprego e renda aqui, né? E você que nos acompanha no Zona de Desenvolvimento sabe, a nossa grande luta é criar uma nova vertente econômica para o estado do Amazonas, de tal modo que o distrito industrial não seja o principal empregador junto com o poder público, né? Que nós viemos a ter de forma social e ambientalmente correta um outro sustentáculo para a nossa economia, e o polo naval tem um potencial muito grande disso. Então, sobre essa questão mais específica, Navas, é que eu gostaria de discutir com vocês, né, como é que está sendo pensado pelo Estado essa estruturação do arranjo produtivo para a exploração do minério na área do polo naval. Logo após o nosso intervalo, é só um instante, não sai daí.